Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá chegando agora? Aponta a câmera do seu celular aí pro QR Code que tá aparecendo na telinha. Ali vai abrir todas as minhas redes sociais para você seguir a gente por lá, tá bom? Bom, a história de hoje, eu sei que ela vai ser meia polêmica, porque tem um assunto aqui que sempre é polêmico quando falamos, aliás, não só neste canal, mas em qualquer outro lugar. Então, preparados aí para a história? Gente, tá muito quente. Eu vou falar, parece que os Estados Unidos está pegando fogo. Vou ver até qual a temperatura que está neste exato momento. 42 graus em Las Vegas. Nossa senhora, se eu tivesse lá com os meninos, eu estaria tendo um treco. 34 graus. Não tá ventando, gente. 34, mas a sensação térmica deve ser bem maior, não é possível. Sensação térmica de 36. Então não é fácil gravar para vocês neste calor que estamos. Porque o ar-condicionado eu sei que faz muito barulho. Então, por favor, deixe esse joinha agora já para só a desidratação que sofrerei aqui gravando esse vídeo. Bom, vamos lá. Dani sempre quis enviar minha história, mas como não tem a ver com o mundo gringo, eu não te escrevi. Porém, agora eu vi a oportunidade de compartilhar o que eu passei, quem sabe receber algum conselho de você e das Alices. Amo ouvir as histórias e a sua forma de nos aconselhar. Tenho certeza de que você é necessária e sua opinião é muito importante para nós. Ah, obrigada, amiga. Obrigada. Um beijo para você, tá? Bom, então vamos lá. Me chamo Alice, tenho 30 anos, moro no interior de São Paulo. Minha infância e adolescência sempre foi muito tranquila. Meus pais sempre foram amorosos e educaram a mim e meus irmãos com princípios e caráter. Eu trabalho desde os meus 16 anos. Aos 18 anos eu tive um relacionamento abusivo, totalmente abusivo, o que me afastou da minha família e dos meus amigos. Mas não é sobre isso que eu vim relatar, não. Posso falar sobre isso numa próxima oportunidade. Enfim, desse namoro levei traumas que tenho até hoje e um dos principais é a insegurança. Volte-se, amiga, conte sobre seu relacionamento, queremos saber. Bom, um tempo depois do término desse namoro conheci Felipe. Todos os nomes já estão trocados, tá, gente? Felipe era 10 anos mais velho que eu, lindo, carinhoso, um príncipe. Fiquei apaixonada, mas tinha um problema. Felipe estava com passagens marcadas para ir embora para o Japão. Isso mesmo, do outro lado do mundo. Em um mês ele iria embora. Ele já havia morado lá por 9 anos e fazia pouco mais de 3 que ele tinha voltado para o Brasil. Mas isso não impediu de continuarmos ficando, até porque os planos de Felipe era ficar 2 anos e voltar. E por mais que não pareça, 2 anos passa voando. Então ele me apresentou a família dele e minha família também o conheceu. E decidimos fazer desse um mês incrível. Aproveitamos ao máximo e vivemos intensamente esses 30 dias. Mas houve um problema e Felipe resolveu adiar a ida. E com isso ganhamos mais 30 dias juntos. Então foram 2 meses maravilhosos ao lado de Felipe. Mas o tão temido dia da ida chegou. Foi o dia mais triste da minha vida. Desses 2 imensos meses, choramos muito e nos despedimos. Mas Felipe me prometeu que não era o fim. Fizemos planos dele me levar para lá e de nos casarmos. Até passaporte eu tirei. Mas como eu havia acabado de entrar na faculdade de Direito, eu só iria depois de me formar. E nesse tempo namoramos à distância. Nos falávamos quase que diariamente. Eu era fiel a Felipe, eu não tinha olhos para mais ninguém. Ele compartilhava tudo que fazia, viagens, sonhos que estava realizando e dizia que iríamos realizar muita coisa juntos. Grande ilusão a minha. Com o tempo isso foi esfriando e eu percebi... Peraí, gente. E Felipe falando para ela que eles dois iriam realizar várias coisas juntos. Grande ilusão a minha, Dani. Com o tempo isso foi esfriando e percebi que Felipe sumia por um período, de repente voltava
dizia que o trabalho estava consumindo ele. E eu que não sou boba, eu como sou boba, eu ficava aqui esperando por ele. O tempo foi passando, Felipe cada vez mais distante, até que sumiu mais uma vez. Isso já faziam 3 anos. Foi então que acordei para a vida e resolvi esquecer ele. E segui minha vida. E foi o que eu fiz. Hoje vejo que se Felipe realmente quisesse me levar, ele teria feito o possível para isso acontecer, mas eu não enxergava isso na época. Resolvi seguir minha vida e aqui começa uma história que virou meu maior pesadelo. Passei a sair para barzinhos, festas com as minhas amigas. Em uma dessas festas conheci Lucas. Lucas ficou encantado por mim, mas eu não me interessei muito por ele. Ele me deu algumas investidas e um dia resolvi dar uma chance. Ele era uma pessoa divertida, tinha muitos amigos, mas éramos muito diferentes. Eu gostava de sair, mas não com muita frequência. Já Lucas trabalhava com eventos, então sua vida era bem mais agitada, principalmente nos finais de semana à noite. Às vezes começava na quinta e só parava no domingo. Eu não tinha pique para acompanhá-lo, mas continuávamos ficando quando dava. Lucas demonstrava gostar de mim, mas não era recíproco da minha parte, até porque eu gostava ainda de Felipe e não conseguia me desapegar. Lucas sabia disso, mas estava ficando cada vez mais apegado a mim. E foi então que eu resolvi terminar com Lucas. Alguns meses depois fui comemorar o aniversário de uma amiga num barzinho e Lucas estava lá. Nesse dia eu bebi e acabei ficando com Lucas. Mas eu fui embora e ele me levou num motel. E lá tivemos uma noite incrível. Porém, durante o sexo, Lucas tirou o preservativo e acabou gozando dentro de mim. Fiquei desesperada, pois eu não tomo anticoncepcional. Ele então me acalmou e disse que tinha uma pílula do dia seguinte no carro. Gente, quem anda com pílula do dia seguinte no carro? Tá assim a coisa, será? Terminamos, tomamos um banho e nos vestimos. Ele me levou embora e me deu um remédio para tomar. Eu nem li o que estava no remédio e tomei sem pensar. Essa foi a última vez que fiquei com o Lucas. Passou um mês e eu comecei a sentir enjoos, minha menstruação não era regulada e eu nem desconfiava, né? Conversei com uma amiga, ela me aconselhou a fazer um teste de farmácia e na hora saiu positivo. Fiquei em choque, desesperada, tremia dos pés à cabeça. Comprei outro teste e positivo. Eu não podia, eu não queria, eu morava com os meus pais, eu fazia estágio, eu ganhava R$ 500 por mês. Eu estava no meio da minha faculdade. 1000 coisas passavam na minha cabeça. E a última coisa que eu queria naquele momento era ter um filho. Foi então que essa minha amiga me falou para abortar. Eu não queria ter esse filho, mas abortar também não estava nos meus planos. Nunca na minha vida eu tinha pensado nisso, mas num ato de desespero foi a solução que eu resolvi para aquele momento. Bom, meus pais tinham viajado naquela semana, minha amiga comprou comprimido abortivo e eu sem nem pensar tomei. Hoje eu penso que eu poderia ter morrido ou acontecido muita coisa comigo. Mas no momento de desespero eu não sabia o que pensar. Algumas horas depois tive um sangramento com coágulos, passei a madrugada com dor e essa minha amiga esteve o tempo todo ao meu lado. No dia seguinte o sangramento parou como se nada tivesse acontecido. Foi um misto de sentimentos, um alívio e ao mesmo tempo uma tristeza. Os dias foram passando e eu não tinha nem coragem de fazer outro teste. Ai gente, tô hoje em teste e correr o risco de dar positivo. Eu nunca fui ao médico para saber se meu útero estava limpo, se o remédio tinha causado alguma coisa. Eu morria de medo de ir no médico e ele descobrir, então eu nunca tive coragem. Lucas nunca ficou sabendo, nunca ninguém ficou sabendo, a não ser minha amiga. Eu nunca soube se de fato o que Lucas me deu era realmente uma pílula do dia seguinte, porque ela também nem leu o que estava escrito. Um tempo depois conheci Romeu, eu já estava no último período da faculdade. Já tinha um emprego melhor, meu carro. Romeu era filho único, com um emprego muito bom. Tinha carro, moto, logo começamos a namorar. Romeu é um presente na minha vida. Ao contrário daquele primeiro relacionamento, ele me aproximou ainda mais da família dele. Ele se parece mais com meu pai do que meus próprios irmãos. É uma pessoa amorosa, não tem quem não goste dele. Em 1 ano fomos morar juntos. Moramos por 1 ano e meio nos fundos da casa da minha sogra, que por sinal, ao contrário que a maioria das pessoas pensa, morar com sogra foi bom para mim.
Depende da sogra, né, amiga? Sempre nos demos bem, nunca tivemos problema. Ela é uma segunda mãe. Eu e Romeu, nesse período, começamos a nos preparar para comprar nossa casa própria. E 1 ano e meio depois, estávamos nela. A casa dos sonhos. Bom, Dani, com 2 anos de casado, estabilizados financeiramente, na nossa casa, com o nosso carro, resolvemos engravidar. E me surgiu um desejo muito intenso de ser mãe e ao mesmo tempo um medo que me consome e eu não ser digna de gerar uma vida dentro de mim. Acontece que logo no 2º mês de tentativa, meu marido já conversava com minha barriga e dizia ter certeza que estávamos grávidos. Era uma ansiedade que não cabia dentro de mim. Antes do atraso menstrual, resolvi fazer um teste. Eu tinha feito estoque de teste em casa. Eu sonhava todos os dias e fazia planos. Fiz então o teste e dei uma lista bem clarinha. Resolvi então fazer o Clear Blue digital, que aparece às semanas, e apareceu, grávida de umas 2 semanas. Eu estava radiante, só sabia agradecer a Deus. Fiz uma surpresa para o meu marido e ele chorava, pulava. Queria sair contando para todo mundo. Fizemos uma surpresa para a nossa família e foi muito emocionante. Mas que depressa corri para marcar um obstetra. Gente, estou falando tudo errado. Mas só consegui para 15 dias depois. Mas acontece que alguns dias depois comecei a ter um sangramento e eu comecei a sentir que eu já não estava tudo bem. Fui ao médico, 10 da noite. A médica que me atendeu fez exame de toque e me disse que eu estava tendo um sangramento relevante, mas que não tinha o que fazer naquele momento a não ser esperar, pois a máquina de fazer ultrassom transvaginal só chegaria pela manhã. Fui embora arrasada e na manhã seguinte o fluxo do sangramento aumentou. Corri novamente ao hospital, demorou horrores para ser atendida, pois nesse dia teve 3 partos de emergência. Fiquei por volta de 4 horas esperando e nesse tempo o sangramento aumentava. Fui ao banheiro e uma dessas vezes vi que tinha coágulos. Passei ao médico e fui encaminhada ao tal exame de ultrassom transvaginal e o resultado é que meu útero estava limpo. Não havia saco gestacional, não havia embrião, não havia nada. Meu corpo tinha expelido e não havia necessidade de curetagem. O médico me disse que por eu ter descoberto muito cedo, não deu tempo do embrião emplatar no colo do útero. Talvez se eu não tivesse feito o teste, eu nem teria descoberto tal gravidez. Saí do hospital aos prantos e arrasada. Em maio desse ano seria o mês em que eu teria meu bebê. Depois disso fiquei ainda com mais medo e não quis mais sentar. Meu marido também não toca no assunto, mas eu ainda sonho ser mãe. Gente, sabe, eu penso que eu não deveria ter feito aquele aborto lá atrás. Hoje eu não faria de novo. Procuro não ficar pensando naquilo, né? Às vezes eu penso quantos anos teria meu filho se eu não tivesse tirado. Mas me culpo muito ainda por isso. Carrego esse peso e me pergunto quase que diariamente se um dia eu vou ser digna de ser mãe. Por tudo que aconteceu e por eu também estar tentando e não conseguir. Eu tenho muito medo. Será que um dia eu vou ser digna? Será que esse medo me impede de ser mãe? Bom, Dani, essa é a minha história. Eu tentei resumir ao máximo. Espero ouvir a história contada por você. Um beijo, fica com Deus. Um beijo, Alice. Fica com Deus você também. Muito obrigada por dividir sua história, suas angústias aqui com a gente. Bom, eu vou começar lá do iniciozinho porque eu gosto de falar tudo que eu leio na história. Bom, eu vou começar lá no seu relacionamento com o Lucas, com o Felipe, né? Só pra dar um breve update aqui. Gente, esses relacionamentos que começam e a pessoa tá indo embora, às vezes não é nem culpa da pessoa. Olha, eu nem tô defendendo o Felipe, porque eu nem conheço ele, tá? Mas você chega em outro país, as coisas são tão diferentes. Eu acho que todas as meninas que estão aí, que moram em outros países, que talvez fizeram vários planos, podem falar a mesma coisa. Quando a gente tá pra ir embora, a gente não tem noção do que tá esperando pela gente. A gente acha que vai ser tudo mil maravilhas, que a gente vai chegar, as coisas vão acontecer, vão fluir, você vai chegar, você vai, né, aprender a língua, você vai arrumar um trabalho, você vai conseguir dinheiro e daqui a pouco ele vai te trazer. E, gente, é muito mais complicado que isso. Inclusive, imagina no Japão, né? Então, assim, eu não tô falando a questão, é porque eu gosto de comentar, né?
Mas eu tô falando mais a questão assim, imagina o cara chegar, ter que fazer uma vida, se estabilizar e mandar para você uma passagem para você ir. Você estava fazendo faculdade, eu acho que você fez super certo em ficar no Brasil e esquecer também, tipo, não ter forçado de repente uma barra, para você ter se formado, ter, né, ter feito aí o seu futuro, sabe? E se realmente fosse uma coisa que vocês realmente, sei lá, tivessem dado certo, casados, teriam ido embora pro Japão. Então também não se iludam muito, sabe? Quando às vezes você tá namorando alguém ou acaba de conhecer alguém, a pessoa tá indo embora e você faz planos, vai ser... Ou até você tá indo embora. Gente, quando eu fui embora do Brasil, sério, eu achei que eu ia sair do Brasil e que, nossa, eu vou ficar 1 ano, vou juntar um dinheiro e vou vir embora. 1 ano, cara, você não consegue nem pagar suas contas que você fez para ir para outro país. Vou ser bem sincero com vocês. Porque é tanta coisa, é uma vida nova, você tem que começar a aprender a falar. Você não fala o idioma, então você vai aprender a falar, você vai aprender a se locomover no lugar, você vai ter que arrumar um trabalho. Pô, claro, gente. Ai, Dani, mas minha amiga foi para os Estados Unidos, ganhava $1.000 por semana na primeira semana. Gente, eu estou falando em geral, tá? Pode acontecer da pessoa chegar, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, arrumar um trabalho já de cara. Pode! Mas eu estou falando para a maioria. Não, as coisas não acontecem como a gente realmente gostaria que acontecesse. Então, talvez não é nem culpa do cara. Às vezes o cara realmente gostava de você, ele realmente teve planos de estar com você, mas de repente as coisas não aconteceram para ele lá no Japão como ele realmente imaginou que seria acontecido. Bom, aí você vai lá, você tem uma night, como que na Inglaterra o pessoal falava? Uma stand night, que é uma noite, tipo, fiquei uma noite com um cara e engravida. Eu não vou entrar em mérito se eu sou a favor ou contra de aborto, porque eu, como eu moro há muitos anos fora do Brasil, aqui fora o aborto ele é legalizado, tá, gente? Eu digo aqui fora, pelo menos na Europa, o aborto era legalizado. Você chega, por exemplo, num ginecologista, ai, doutor, estou grávida. A primeira pergunta que ele vai te fazer é: você quer ter ou que você quer tirar? Então lá o aborto é legalizado, eles vão te levar numa clínica, vão te marcar numa clínica, você vai tomar um remedinho, né? Então, assim, cada um vê de uma forma. Tem gente que acha, mas se a pessoa realmente não quer, é melhor ela tirar. Já tem gente que acha, não, peraí, pra que foi engravidar, né? Por que não transou então de camisinha? Pra que deixou chegar a ter um filho? Já é uma vida. Então eu não vou entrar nessa questão aqui, porque cada um tem uma... Por isso que eu falei que era um vídeo polêmico. Eu acho que cada um tem uma opinião sobre o aborto. Tem gente que acha que aborto deveria ser feito só em caso de estupro ou abuso. Tem gente que acha que aborto, meu corpo, minhas regras, faço o que eu quero. Então não vamos entrar nesse quesito. Então tá, naquela época você achou que seria melhor você não ter o bebê. E essa foi a decisão que você tomou. E decisões a gente toma e não tem como voltar atrás. Decisões como essa, né? Aí você se casa. Eu acho o seguinte, olha, também não fique na sua cabeça colocando essa pressão em cima de você, que eu fiz um aborto lá atrás, será que eu nunca mais vou ser mãe? Será que acontece? Claro que eu conheço pessoas que fizeram abortos mal sucedidos, tá? Abortos que vão... por exemplo, na Inglaterra, eu sei que até os 3 meses você toma essa pílula, né? Que eu não vou nem falar o nome aqui, mas você toma essa pílula abortiva, né? E claro que tem casos que você tem que fazer uma curetagem, só que infelizmente no Brasil o aborto, infelizmente ou felizmente, eu não sei, o aborto ele não é legalizado. Só que isso, o que acontece? Quando ele não é legalizado, as pessoas que querem fazer um aborto, elas correm muito risco, porque elas acabam parando nos matadouros, né? Então tem sempre aquele ginecologista ou aquela enfermeira que faz aborto. E sim, sei casos de pessoas que ficaram com problemas no útero, pessoas que acabaram tendo problemas sim para ter filho no futuro. Acho que não é o seu caso, porque você tomou uma pílula, né? Pelo que consta, você passou anos depois aí, tudo deu certo. Não acho que é seu caso.
E, amiga, não desista de ser mãe. Se você tem essa vontade dentro de você, você vai ser mãe. Continue tentando. Por que ter medo? Não fica pensando, ai, se eu tivesse tido aquele filho. Você não teve. Então não adianta ficar agarrada naquilo, no passado, sabe? Eu sei que tem coisas na vida da gente que a gente faz, que a gente se arrepende. Tem sim. Eu, por exemplo, eu perdi um filho. Eu era bem novinha, tá? E eu achava que aquele filho ia ser assim, era de uma pessoa que eu amei muito, um dos meus primeiros namorados, a gente ficou muito tempo juntos e eu tinha quase certeza assim que, inclusive, né, quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha quase certeza que a gente ia ficar junto, ele também, ele falou, nossa, a gente, né, nosso namoro era muito aturbulado, ele me traía muito. Gente, eu tinha 17 anos nessa época, 17, não, 18 para 19 anos nessa época. Então, assim, eu tinha aquela visão assim, nossa, eu engravidei dele, agora a gente vai morar junto, a gente vai ficar junto, e a gente chegou a falar sobre isso. Só que logo depois também que eu descobri que eu estava grávida, eu perco o neném. Eu também tive um sangramento, inclusive eu precisei fazer curetagem, mas eu tive um sangramento, e eu fiquei muito triste, porque eu não tinha nem noção que era ser mãe naquela época, né, gente? Então eu pensei assim, nossa, tô grávida do homem que eu sou apaixonada. Foi isso que passou na minha cabeça. Mas eu também vou falar pra vocês, fiquei triste, mas não foi uma coisa que eu fiquei depois pensando, ai, será que eu não vou mais poder ser mãe? Não. Tanto que anos depois eu engravido da Melina, depois do Bruninho. Então, assim, é muito normal você perder o primeiro bebê, é muito normal acontecer um aborto, sabe? No início de uma gravidez, tanto que tem mulheres que esperam assim 3 meses para contar que estão grávidas, porque elas têm o medo, né, de perder o bebê. Eu acompanho várias meninas na internet que tiveram um aborto espontâneo e hoje são mamães. Então, tire isso da sua cabeça, amiga, não tenha medo. Se você foi no médico, tá tudo bem com você, você já engravidou, seu útero tá ótimo, tente novamente sim, não tenha esse medo de, ai, se eu engravidar eu vou perder novamente. Não, quanto mais medo você ficar, quanto mais pressão você colocar em cima de você, pode ser pior, pode ser que você, sabe, você comece a meio que se boicotar de realizar o sonho. E não deixa que essa decisão que você tomou lá atrás, sabe, seja um fardo para a sua vida hoje. Eu sei que é uma decisão difícil, é uma decisão que muitas mulheres, né, gente, muitas mulheres já tomaram, muitas se arrependeram, eu tenho certeza disso, mas não deixe que essas coisas que você decidiu no passado, talvez a Alice que foi lá no passado, com aqueles medos e inseguranças, não existam mais. Então hoje você é uma nova mulher, hoje você está casada, eu tenho certeza que você vai ser uma ótima mãe, vai dar muito amor aí pro seu filho, tá bom? Então para com esse medo, bora aí engravidar, bora aí trazer a Alicinha no mundo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!